Bom dia a todos e todas, agradecer o convite, né? Eu vim para um pouco conversar com vocês e tentar ressignificar a educação de jovens e adultos dentro do projeto político-pedagógico da escola a partir desse prisma da educação ao longo da vida, né? Porque a gente pode pensar inicialmente, né, a escola como esse lugar, ou mais usualmente nós temos pensado, né, na escola como um lugar de guarda, de cuidado, de desenvolvimento e de formação das novas gerações. É como nós temos visto, esse tem sido a face do prisma pelo qual a escola pública pode ser vista, que mais usualmente a gente aborda, né? E certamente a escola é isso, né? Esse lugar de guarda, de cuidar, de desenvolvimento e de formação das novas gerações. É um desafio, a escola cumprir essa função não é pouca coisa, tá certo? Já é um desafio enorme, uma complexidade enorme. E para cumprir essas funções, a escola tem que ser gerida de uma maneira democrática. E a gente descobriu isso, né, e lutou por isso no processo de redemocratização. Eu acho que muitos de nós somos de uma geração mais madura que participou das lutas pela redemocratização no nosso país e que a gente traduziu grande parte daquelas consignas mais gerais que tínhamos para a nação para o âmbito da escola, reivindicando uma gestão democrática, porque por 3 razões básicas, né? Primeiro, porque uma escola que cumpra essa função de guarda, de cuidado, de desenvolvimento e de formação, né, ela precisa um forte engajamento da equipe escolar, um relacionamento aberto e democrático com as famílias e com as comunidades. Então, essa é a primeira razão pela qual a escola pública tem que ser gerida democraticamente. A segunda é por aquilo que o Zé mencionou, tá certo? Porque a gente tem que manter coerência entre discurso e prática, e se a escola pretende ser um lugar de formação para uma cidadania democrática, para formar cidadãos éticos, tá certo? Ela tem que praticar isso, né? Tem que realizar essa obra na sua cotidianeidade. A gente tem que viver isso como experiência, como exemplo, e não só como discurso. E o terceiro é que, para ser pública, a escola precisa se abrir à realidade sociocultural da comunidade que ela atende, né? Esse terceiro aspecto é um aspecto que nos convida a pensar a escola de uma maneira diferente, talvez, do que num outro prisma, né? Mas, de qualquer maneira, nós chegamos por essa via até vasta legislação, que nós vamos só passar aqui os slides rapidinho, porque todo mundo aqui conhece isso de fio a pavio, que a gente consagrou o princípio da gestão democrática na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, com ênfases ligeiramente diferentes. O Estatuto empodera mais o aluno e a família, né, em relação à equipe escolar, e depois a gente traduziu isso na Lei de Diretrizes e Bases num conjunto de regras e normas que depois, nos tantos anos, né, que vimos tendo depois da LDB, a LDB focou muito na ideia de conselho de escola como a instância, né, de democratização da escola, e nós, apesar de sabermos da importância que ele tem na gestão escolar, nós, de certa forma, nos frustramos um pouco com os seus resultados em termos da eficácia para a democratização da escola. E, por isso, somos provocados a pensar outras estratégias que não apenas, né, as formas institucionalizadas dos conselhos para pensar a gestão escolar democrática. E aí é que eu proponho que a gente vire o prisma e olhe a escola de um outro ponto de vista, que não é contraditório ao primeiro, é complementar, tá certo? Mas que nos suscita outras questões e outros desafios que não todos aqueles que
a escola como lugar de guarda, cuidado, desenvolvimento e formação já nos provoca. Quer pensar a escola também como polo cultural da comunidade, tá certo? Pensá-la como dentro do território, dos equipamentos públicos do território, dos serviços públicos do território, respondendo às demandas por direitos humanos e cidadania que a comunidade tem. E aí a escola é apenas parte de uma coisa maior, que é uma rede de serviços públicos, não é? E de dinâmicas mais amplas, né? Para pensar a escola desse jeito, eu proponho que a gente tem que pensar aí não apenas nas novas gerações, mas no ciclo da vida, né? E pensar que a escola tem que responder, né, a vários desafios que a educação ao longo da vida nos propõe. Primeiro, que a psicologia e a pedagogia, a produção de conhecimento recente, colocam enorme ênfase na educação da primeira infância, né? Mostrando que o desenvolvimento na primeira infância é fundamental para o desenvolvimento, a aprendizagem, a formação da personalidade, tudo que vem depois. Então, a importância da educação infantil, do que assunto sobre o qual eu acho que vocês já vêm conversando com a Maria Malta no final da semana passada, né? A segunda questão é de que já não se sustenta aquele modelo que se pensou a escola como, digamos, que se pensou o ciclo da vida como o tempo de aprender seria a infância e a adolescência, tá certo? Esse seria o tempo apropriado de aprender, que a vida adulta seria o tempo da produção, de aplicar as aprendizagens no mundo do trabalho, e depois que a velhice seria aquele momento de repouso e fruição, financiado pela previdência pública. Bom, este modelo, né, que as sociedades do bem-estar social, do capitalismo central edificaram no pós-guerra, esse modelo, digamos, ele se desmontou com a própria crise do estado do bem-estar social, após os anos 70 e 80, né? E ele também foi profundamente questionado pela aceleração do ritmo da mudança cultural e tecnológica. Ou seja, ainda que a escola não tenha que cumprir esse papel de responder imediatamente ao mercado de trabalho, à formação de trabalhadores para o mercado, como o Zé acentuou, mas, de qualquer maneira, pensar a formação das pessoas num ciclo da vida já não responde mais à ideia de que, apesar de que seja necessário uma educação rica e alongada na infância e na juventude, tá certo? Essa educação não é suficiente para dar conta dos ritmos da mudança social, cultural e econômica, até porque a economia não vai ficar esperando as novas gerações para incorporar no processo de trabalho essas mudanças. Por isso vem se impondo, né, a questão da educação continuada ao longo da vida. Também vem se impondo noutra perspectiva, porque se esse estado do bem-estar social entrou em crise profunda, né, as sociedades impactadas pela experiência em que viver a vida adulta é um risco permanente, né, nós temos que, nessa idade adulta, nos preparar continuamente para mobilizar as nossas forças criativas, a nossa capacidade de exercitar a solidariedade, a cooperação, a capacidade de transformação, para responder aos desafios de uma sociedade que não garante o bem-estar a partir do Estado exclusivamente, né? E isso, então, nos desafia continuamente a estarmos em formação. Então, não só para responder às exigências do mercado, mas para nos formarmos continuamente como cidadãos. E, por fim, há uma outra mudança societária em curso muito importante, para a qual eu acho que as políticas educacionais têm estado muito pouco atentas,
que é a transição demográfica, que faz com que nossas sociedades sejam cada vez mais uma sociedade não de crianças e jovens, mas cada vez mais predominantemente seja uma sociedade de adultos e idosos. Não é? Nós já temos no Brasil todo uma média de população das cerca de 12% acima de 65 anos, e a mudança demográfica com a redução da natalidade, o alongamento da vida, fazem com que nós sejamos crescentemente sociedades em envelhecimento que demandam uma formação para que a velhice deixe de ser essa coisa estigmatizada e marginalizada com que os olhares que estão até hoje vigentes, e que nós sejamos convidados a pensar que uma velhice ativa, saudável, não é? E autônoma, né? Para que não se veja, inclusive, a velhice como um peso para a sociedade, para a previdência, para as famílias, mas que ela possa ser fruída de uma maneira prazerosa e como um momento pleno da cidadania e da vida, que a gente tem que pensar que isto também demanda formação, né? Até na lógica economicista, né, dos economistas, de pensar que pessoas mais educadas são capazes de se alimentar melhor, de se beneficiar mais dos programas de saúde e, portanto, custarem menos para os serviços de previdência e assistência e saúde do Estado. Até na lógica economicista faz sentido, né? Ora, se a gente tentar, então, pensar, né, o direito à aprendizagem ao longo da vida nesse ciclo completo, qualquer perspectiva de pensar a escola como parte desse processo de formação continuada ao longo da vida, implica, as abordagens sempre pensam a escola como em relação à comunidade como um todo, ao lugar e ao território. Então, eu queria pontuar brevemente com vocês duas perspectivas que têm aparecido na literatura e no debate contemporâneo que fazem essa abordagem. São complementares, eu não as vejo como contraditórias. Talvez quem seja estudioso específico veja alguma nuance mais conflitiva entre eles, eu as vejo como complementares. Então, pessoas que têm tratado, autores que têm tratado, de um lado o Ladislau Dalbor e o nosso colega lá da Faculdade de Educação e grande ativista do ensino público também, o Eli Gunning, vem enfatizando a questão da educação como fator do desenvolvimento local, né? Nessa perspectiva do Ladislau e do Eli, o que eles valorizam sobretudo? Eles pensam que é preciso, né, desencadear processos de inovação em favor do desenvolvimento local, pensado como desenvolvimento econômico, social, ambiental, né? E que isso requer uma participação ativa dos cidadãos, né? E que envolve a escola, né? Quer dizer, requer uma sociedade civil empoderada, capaz de iniciativa em diálogo e interação com o poder público, e que a escola é parte desse processo. Então, a comunidade escolar é parceira nesses processos de desenvolvimento mais amplos que se desenvolvem no território, e também pensam, de outro lado, que o território e a comunidade são fontes de conhecimento. Eu diria que essa perspectiva é compatível, por exemplo, com a reforma curricular que Paulo Freire tentou implementar, com auxílio de muitos dos colegas da PUC São Paulo, etc., durante a gestão que ele teve à frente da Secretaria de Educação, né? Quer dizer, aquela proposta de reorganização curricular era muito focada nessa ideia de uma escola implicada na comunidade e no território, que toma esse território e essa comunidade como fontes de conhecimento fundamentais para ressignificar o currículo escolar, né? Eu não tive aqui ouvindo Alípio, mas imagino que ele ia por esse caminho também.